Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é sexta-feira, dia 6 de julho. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Pra gente é sempre um prazer estar com você aí na sua casa. Eu já agradeço a você que acompanhou o nosso programa durante toda essa semana. Te faço um convite hoje também para ficar com a gente junto até o final do programa de hoje. Mas antes da gente dar prosseguimento ao nosso programa, eu gostaria de agradecer ao Leonardo Bonotto, Léo Bonotto, que assumiu o controle e comando da mesa de debates de ontem com maestria, né, Léo? Você é o cara, muito obrigado, viu? Agora, hoje nós vamos conversar sobre um tradicional evento que reúne grandes nomes da medicina brasileira e vamos falar também sobre uma opção de festa junina que vai acontecer aqui em Juiz de Fora amanhã. Agora eu apresento para vocês os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Cirilo, tudo bem? Bom dia, Caio, bom dia, telespectadores. É um prazer estar novamente essa semana na mesa aqui. Prazer é nosso. Bom dia, Hussein. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Estava com saudade, né? Semana passada eu estive ausente, mas essa semana estamos juntos. Tenho certeza que vai ser uma ótima mesa. Você se faltar, Hussein? Muito espero obrigado. que você não falte mais. Tá bom, não faltarei, viu? Agora eu apresento os convidados do nosso programa de hoje. A gente recebe o presidente da SMCJF, Dr. Elson Correia de Melo Júnior. Bom dia. Bom dia, obrigado, Caio, pelo convite, obrigado a todos, né? Agradeço o convite, é sempre uma honra e um prazer estar aqui com vocês debatendo, né, os temas pertinentes à nossa área, que é a área da medicina. É um prazer receber o senhor. E o nosso próximo convidado é um convidado que já tem cadeira cativa aqui na mesa, que é o coordenador geral da Praça Céu, André Noronha. Bom dia, é um prazer te receber. Bom dia, Caio, bom dia a todos. É muito bom estar aqui para poder convidar o pessoal aí de casa para poder participar da nossa festa aí amanhã. Eu acho mais legal que aqui no Brasil a festa não termina quando acaba, né? Junho terminou, mas festa junina tem em julho, agosto. Já vi até em setembro já acontecendo festa junina. E qual o nome que você dá então? Na verdade, as pessoas vão fazendo, colocando Julina, Agostina, e aí eles vão incorporando aí novos nomes. Muito bem. Bom, Juiz de Fora irá receber os principais nomes das entidades médicas do Brasil para a edição número 477 da reunião Urizoma, que é a União das Regionais da Zona da Mata. O encontro acontece amanhã na Sociedade de Medicina e Cirurgia. Doutor, quase que não saiu o nome, né? Senhor, me desculpe. Eu queria que o senhor explicasse para a gente a origem desse encontro, que já chega a quase 500 edições, né? Exatamente, já está 470, a 77ª. Sim, com certeza, né? Vai ser um evento. Esse evento é um evento realmente, né, como você disse, bastante tradicional. Nós temos, né, 55 anos já de realização desse evento. Ele é itinerante. Cada mês ocorre numa regional da Zona da Mata, nas cidades que compõem a nossa região aqui, né? Então, lógico, o Juiz de Fora é sempre um polo, né? Um polo de atração de serviços médicos e um polo de encontro também dos colegas. Mas, na medida do possível, a gente sempre participa nessas atividades e, normalmente, é um evento focado na área científica, mas muito com cunho de discutir os problemas médicos, né, no intuito de cada vez mais, melhorando o ambiente, né, nosso de trabalho, a gente propiciar uma melhora também do atendimento médico. E a gente discute tudo, né, desde a parte científica, mas também a parte que envolve a dinâmica de como funciona o serviço médico, o serviço de saúde, as políticas de saúde, né? E em particular, nessa Eurozoma, a gente vai discutir basicamente isso, né? Um ambiente de trabalho focado no jovem médico. A gente tem uma preocupação muito grande, né, com o jovem médico, tanto na parte de formação, quanto no encaminhamento dele para o mercado, né? A gente já está há algum tempo e a gente que trilhou esse trajeto sabe o quanto que é difícil. E é importantíssimo, né, que a união de todas as entidades que representam a classe médica, o Conselho Regional de Medicina, o Sindicato Médico
e a associação médica, né, tenham a gente foca muito isso hoje em trazer o médico jovem para essa discussão, né, para ele apresentar a nossa realidade e colocar ele no contexto, né, de como as coisas estão funcionando, e a gente quer ouvi-los, né? Esse evento, então, a gente vai ter a presença do Dr. Lincoln, que é presidente da Associação Médica Brasileira, a doutora Maria Inês, né, que é presidente da Associação Médica de Minas Gerais. Vão ter o deputado Antônio Jorge trazendo a parte parlamentar, que também é a parte política que envolve a nossa atuação médica. Além disso, nós vamos ter o presidente do CRM-MG, né? Então foi um evento que a gente conseguiu congregar bastante forças aqui em Juiz de Fora para poder levantar em alto nível essa discussão e trazer isso, transformar isso em benefício para a sociedade Juiz de Forana, do Estado e até mesmo nacional. Doutor Elcio, até aproveitando então a questão de, né, quem vai estar participando e a gente entrando nesses detalhes, eu tenho 2 amigos que são proprietários de clínicas, laboratórios clínicos, biomédicos e tal. É extensivo para esse público o evento? O evento vai contemplar clínicas também que fazem exames médicos? Não, esse evento ele é um evento focado no público médico, né? Recentemente, a gente até fez um evento que a gente entende hoje que a multidisciplinaridade tem que ocorrer. Sim, né? A medicina funciona hoje com harmonia com todos os atores que compõem esse cenário. E recentemente a gente fez um evento de empreendedorismo médico em parceria com o Sebrae. A gente procurou o Sebrae, a gente já pensava que deveria haver uma ação mais importante do Sebrae em relação a isso, de apoio exatamente às clínicas, laboratórios. Juiz de Fora realmente é um foco de hoje, né, se você me perguntar a qualquer pessoa que conhece o universo de Juiz de Fora hoje não é uma cidade industrial. Juiz de Fora é uma grande cidade prestadora de serviço. E até então o Sebrae vinha muito nessa coisa de prestação às indústrias e tudo, e agora não. Ele está focado realmente na vocação da nossa cidade. A vocação é uma vocação de prestação de serviço, e nós temos realmente uma prestação de serviço na área médica de excelência. Nós não deixamos nada a desejar para nenhum grande centro do nosso país. Hoje, né, o conhecimento médico e o conhecimento, de um modo geral, ele é universalizado. Então, qualquer coisa que acontece, né, e é lançada em outro lugar do mundo, rapidamente está aqui. Então, a gente tem essa preocupação, mas esse encontro específico é voltado para o público médico. A gente também convidou os médicos recém-formados, os médicos residentes, e abriu para os acadêmicos. Os acadêmicos, sim, também têm que participar, porque vão ser discutidos temas realmente pertinentes ao ambiente de trabalho médico, né? Eventualmente, dependendo da característica do uresoma, sim, a gente tem esse viés com as outras, com clínicas, com laboratórios, mas esse especificamente é um evento destinado ao público médico. Doutor Elcio, o senhor disse que o foco desse encontro de vocês é a questão do jovem médico. Sim. Né? Com a ascensão da Lei 12.791 do MEC, que permitiu a abertura de várias escolas de medicina no Brasil, nós passamos de formar, passamos o número de 17 mil para 30 mil médicos. E dentro desse contexto aí, como é que a associação dos senhores vê assim, a situação atual de formatura e a situação do mercado de trabalho para esse jovem? Porque o senhor falou que um dos públicos-alvos, além de ser os jovens médicos, serão os acadêmicos, e daqui a pouco estarão no mercado de trabalho. Seria interessante que o senhor desse a visão de vocês em relação à perspectiva futura. O Dr. Lincoln vai falar exatamente, vai ter uma mesa e um painel falando exatamente sobre isso, né, sobre a formação do médico no Brasil. A gente vem de um patamar de crescimento exponencial da formação de médicos no Brasil. Na nossa região aqui, né, nós temos 3 faculdades. Na nossa cidade, nós temos 3 faculdades. E a gente entende, sim, que tem que haver, né, teria que haver uma expansão, mas essa expansão ela ocorreu de uma forma desordenada, e isso nos preocupa também, né? Na nossa região, no nosso estado, a coisa até está bem controlada, né? A gente tem público, né, para poder suprir as necessidades, tanto do corpo docente quanto do corpo discente.
Mas, no modo geral, ontem eu estava revendo essa situação do que ocorre no país, a gente está vendo uma concentração dessas faculdades em grandes centros, né, que às vezes já tem uma população em relação médico-habitante bastante satisfatória e algumas áreas do nosso país totalmente descobertas. Essa é uma preocupação que a gente vai discutir amanhã. Além disso, a gente tem uma preocupação com a qualidade desses médicos que estão saindo formados. E aí eu estou falando da minha pessoa particularmente, eu sou favorável, sim, a que haja aos níveis, por exemplo, que ocorre na OAB, de um exame ao final do curso para que certifique, e mais do que isso, eu particularmente acho, como o campo da medicina é um campo de mudanças muito rápidas, né, com conhecimentos, né, o que eu aprendi na faculdade, hoje provavelmente já não é mais realidade. A gente tem uma estatística que hoje um médico que fica afastado dos congressos de medicina e que fica afastado das atualizações, em 5 anos ele tem um conhecimento igual ao leigo. Né? Então eu sou favorável que não só ocorra, talvez a gente vai ter que pensar melhor como que vai ocorrer, se vai ser um exame seriado ou se vai ser um exame no fim do curso para certificar que aquele estudante que está saindo ali pode exercer a medicina, e o mais importante, que o médico formado, de tempos em tempos, prove que ele também tem conhecimento, seja participando em congressos científicos, ou seja, se ele não participa de congresso científico, ele vai ter que fazer prova de 5 em 5 anos. Essa é a minha visão, alguns médicos compartilham disso, e eu acho importante, porque tão importante quanto a OAB achar que, né, o advogado tem que ter um conhecimento suficiente para poder trazer a lei, mais importante, nós lidamos com vida, né? E não podemos deixar que médicos mal formados e que médicos que também não estejam atualizados continuem a exercer medicina, trazendo inclusive malefício. Então, essa é uma preocupação das entidades médicas, sim, né? E tem que ser uma preocupação inclusive da sociedade, né? Em fiscalizar como que a medicina está sendo exercida no nosso país, né? O senhor tinha falado já a princípio no nosso programa que Juiz de Fora é uma cidade polo, prestadora de serviços, mas também é polo em questão de formação acadêmica desses jovens, né? Já que o evento de vocês nessa edição é voltada para esse jovem médico, jovem que está ingressando no mercado de trabalho, o que esse jovem deveria saber antes de assumir uma posição no mercado de trabalho? Da nossa região, né, eu posso falar de conhecimento de causa, as nossas faculdades aqui, em particular na nossa região, são de excelente qualidade, né? Porque o Ministério da Educação vem fazendo provas, né, e existem critérios, né, tanto de avaliação do corpo docente, quanto a avaliação de prova dos alunos, e as nossas faculdades têm sempre muito boa pontuação. A nossa preocupação, e o evento vai ser muito focado nisso, é a orientação para esse jovem médico do que ele vai enfrentar no mercado de trabalho, né? Porque dentro da faculdade a gente tem muita informação científica e nesse momento, depois que a gente sai da faculdade, a grande maioria, se não tiver um parente médico, um pai, um tio médico, ele não sabe nem como montar um consultório, participar de uma clínica, como que vai trabalhar no SUS, como que faz sua inscrição no SUS, e essa informação cada vez a gente tem que passar de um modo mais dinâmico para esses jovens, né? Eu acho que é uma prestação de serviço que a Associação Médica de Juiz de Fora, o sindicato e o CRM tem que estar muito presente na vida e no início da atuação do jovem médico. Em outras palavras, não é só saber de medicina, né? Saber bem além de medicina. Como aplicar a medicina é importante. Medicina. Muito bem. Bom, a gente agora vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje, mas já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Doutor, a gente tem falado sobre esse evento, falado, e eu queria saber, a pessoa que tem interesse e ela é perfil, como que ela pode fazer para se inscrever? Bom, exige? Não vai ter inscrição, é um evento aberto. A gente pede, né, que as pessoas liguem para a gente ter um controle do número de pessoas que vão participar. Mas é um evento aberto para o médico, né, é voltado. Eu sempre brinco, né, é um sonho meu de criança quando eu assumi a Sociedade de Medicina, porque eu sempre achei aquilo ali, e tenho certeza, ali é a casa do médico. Então ali é um local, né, que o médico deve, né, a gente quer transformar ele, revitalizar, é um espaço tombado pelo município,
E realmente a gente quer transformar aquilo ali na casa do médico. O médico chega ali, seja acolhido, recebido, né? E ali a gente tem as principais discussões. Então é um evento aberto e o médico que quiser ligar, o acadêmico, o residente, para poder para a gente melhorar nosso fluxo amanhã, ele pode ligar para o nosso telefone, que é o 3031 7898, tá? E para poder fazer uma pré-inscrição. Mas amanhã todos serão bem aceitos e será ótima a participação quanto maior o número de médicos, melhor. Igual eu falei, são pessoas, né, de renome nacional, estadual, que vale a pena, né? Eu acho que é um momento bastante interessante para a discussão. Doutor Elcio, ainda há pouco o senhor estava dizendo sobre a questão da qualidade da formação. A gente fica um pouco assustado porque, inclusive, o Conselho Federal de Medicina ele se manifestou sobre as faculdades abertas, inclusive citando assim algumas, nominalmente, a questão de ausência de hospitais e escolas. Sim. Como você vai estudar mecânica sem ter um carro para trabalhar? E, em função disso aí, a gente coloca uma outra questão, é que o próprio MEC hoje ele já está restringindo um pouco a abertura de novas faculdades. E, por outro lado, também ele já permite a formação na área de saúde à distância. Então, assim, se o presencial já está apresentando alguns problemas de formação e problemas estruturais, agora imagine a distância. Como é que o senhor vê um curso de medicina, um curso de enfermagem, um curso de fisioterapia à distância? Qual o impacto disso no paciente futuro? Porque realmente fica muito complicado a gente imaginar isso. Como eu disse anteriormente, eu acho que a grande preocupação é que a gente lida com o ser humano e, mais que isso, lida com vida. Então, não dá para poder ter amadorismo na medicina. É uma preocupação grande, né, das entidades médicas, de todas as entidades. A gente sabe que um grande número de faculdades estão sendo abertas pelo poder econômico, né? O preço hoje médio de mensalidade no curso de medicina aqui no Brasil ele varia de 5 mil a 15 mil pelo último levantamento do Conselho Federal de Medicina, sendo que boa parte dessas faculdades não tem um hospital-escola adequado para o ensino. Então, não dá, igual você mesmo disse, não dá para pensar em fazer medicina à distância. Medicina é contato humano. Acima de tudo, contato humano. Tem que ter o conhecimento científico, né, mas sem esse lado a lado com o paciente e aprendendo com o paciente, né, durante a graduação a gente aprende com o paciente, sim, e durante a vida inteira a gente aprende com o paciente. Não dá para pensar a medicina. Então, nessa vertente que a gente pensa que tem que haver, sim, alguma coisa de fiscalização mais atuante nessas escolas. A gente sabe que o poder econômico, né, e o que está por trás disso, né, o que os grandes conglomerados educacionais ganham com isso, né, há um lobby muito forte, inclusive no Congresso Nacional, para isso, né. A outra questão é as nossas fronteiras. Igual você mesmo disse, alguns colegas estão sendo formados em países vizinhos que nem têm profissionais adequados para serem professores, né, e muito menos hospitais de escola para a formação adequada do médico. Eles vêm para o Brasil e estão conseguindo a certificação bastando por tratados entre países. A gente acredita que os médicos que vêm de fora do país têm que ser certificados, sim, tem que fazer prova de certificação. Como quando nós saímos daqui, se eu for para a Europa, for para os Estados Unidos, eu tenho que certificar meu diploma fora do país. Isso é correto, né? A gente tem que proteger, em última análise, a gente está protegendo o paciente. Recentemente, nós tivemos aqui o problema do Mais Médicos, né? Que teve um viés político muito grande, né, em cima disso, né. Entraram, entre aspas, médico cubano, porque na verdade eles não são médicos. Se a gente colocar o pé da letra, uma formação de 3 anos para um médico, isso é insuficiente para suprir toda a demanda. Eles são técnicos, né, em atenção à saúde, por isso eles são supervisionados, né, mas existia uma política de Estado em relação a isso. Eu acho que nesse momento o CRM não foi tão atuante ou não teve um posicionamento político tão forte para que, né, levasse essa discussão adiante, né, e realmente
trouxesse à tona o que está acontecendo. Será que basta colocar alguém para ouvir do outro lado, sem uma instrumentação adequada, sem um ambiente de trabalho adequado? E mais do que isso, né, um médico hoje desse programa do Médico Família ganha muito mais do que um médico de carreira, né, no município, no estado e na União. Da último levantamento que eu me lembro, um médico desses ganhava em torno de 12 mil com as ajudas de custo, né? E a realidade nossa é muito diferente. Um médico da prefeitura hoje, Juiz de Fora, ganha basicamente em torno de entre 2 e 3 mil reais. Então há uma discrepância do médico que tem formação, médico de carreira, né, para esse programa. Então são coisas que eu acho que a gente vai discutir muito lá nessa reunião, e que a sociedade, a gente tem que trazer essa discussão, na verdade, para a sociedade, né? Colocar para que a sociedade cobre dos poderes constituídos uma ação mais direta nisso. Será que tem que ter uma ação tão importante assim dos poderes políticos na ingerência da saúde, né? E trazendo transtorno à população? A gente precisa tabular, saber qual que é o benefício que trouxe, que trouxe algum benefício para a população, e os custos disso. Será que esse dinheiro sendo investido em outros programas, programa de saúde da família realmente constituído nos municípios, programas relacionados à educação médica não seriam muito mais interessantes a longo prazo? Ou isso é uma questão muito mais eleitoreira, imediata, né, dos poderes públicos e políticos do nosso país? Então são questões que são levantadas e discutidas com a sociedade. Falando especificamente do Uresoma amanhã, né, o evento ele vai ter uma mesa redonda também, então vai ter abertura para as pessoas, para os médicos e futuros médicos fazerem perguntas para o Dr. Lincoln. Sim. Então não vai ser só uma exposição, não vai ser só expositivo. A gente nem colocou, a gente colocou a doutora Marinês, que é representante da Associação Médica de Minas Gerais, como só vai funcionar basicamente como a gente está aqui na mesa de debate e aberto para o público, né? Então, normalmente existe uma exposição, tudo, mas nessa não. A gente quis fazer diferente, né? Foi uma conversa que eu tive com o doutor Delano, que é o presidente atual do Uresoma. Falei assim, ele me deu liberdade para que a gente mudasse o foco tal do Uresoma. Quebrasse o paradigma. Quebrar o paradigma, exatamente, né, na realização desse evento. Então, a gente trouxe todas as pessoas que estão envolvidas diretamente nas ações do médico. E abriu como uma discussão ampla, né? Vamos discutir tudo, não há limites para essa discussão. E eu acho que esse campo aberto de discussão é um campo muito ávido a trazer problemas e soluções a médio e a longo prazo que têm que ser discutidas, né, no meio médico, trazido para a sociedade, levado, sim, a gente tem que ter uma atuação política, né, não dá mais para a gente imaginar que é só atrás do consultório, só dentro da sociedade de medicina, conscientizando os médicos, a gente é regido por leis, então a gente tem que ter uma atuação importante política também, né? A gente está trazendo, inclusive, o deputado Antônio Jorge, né, para mostrar que sim, por que a gente não pode se aproximar o doutor Antônio Jorge, inclusive, é médico, né? A gente tem uma bancada médica hoje no Congresso Nacional e a gente gostaria que essa bancada realmente representasse a classe médica e os anseios da sociedade em relação à medicina, né? Um lobby, mas um lobby do bem. Um lobby que transforma ações, né, de ação de medicina em ações concretas, revertendo em ações de benefício para a nossa sociedade. Doutor, eu tenho duas perguntas para fazer para o senhor. A primeira é pessoal. Eu queria saber por que o senhor escolheu medicina. E essa resposta vai me levar à segunda pergunta. Bom, eu não sou muito exemplo, não, entendeu? Eu não tenho parentes médicos, não tenho nenhum parente médico, e desde que eu nasci eu já falava que eu queria ser médico. E mais ainda, né, com 4, 5 anos eu falava que eu queria ser médico, eu não sabia o nome correto, médico de tirar bebê da barriga. Então, no meu caso em específico, eu posso falar que é uma vocação de útero. Né? Acho que eu já, dentro do útero da minha mãe, eu já queria ser médico. Não tenho, eu tenho mais 2 irmãos, são da área de informática, não tem nada a ver com medicina. Meu pai é bancário, minha mãe é funcionária pública, mas foi uma coisa assim, eu sempre me imaginei médico, e
realmente, né, é paixão mesmo. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, então, desde sempre. Fico muito feliz de ouvir uma resposta como essa, porque a gente sabe a responsabilidade, né? Eu fiz essa pergunta justamente porque eu me formei há poucos anos na faculdade e a gente jornalista sempre tem uma curiosidade e eu sempre perguntava quando eu tinha oportunidade para algum aluno de medicina os porquês deles optarem por esse curso que carrega consigo uma responsabilidade tão grande, né? Uhum. E nenhuma das vezes eu tive uma resposta como a do senhor. Era sempre ou por uma indicação da família, porque o pai era como se fosse uma profissão hereditária, ou por causa de status financeiro e pessoal, profissional. Só que a gente sempre discute sobre a questão do tratamento humanizado, em que o médico precisa ter tato, ele precisa ter perfil. A gente sempre fala sobre testes vocacionais, onde o estudante, antes de escolher uma profissão, ele passa por diversas perguntas, um acompanhamento psicológico para saber. Eu queria questionar do senhor até que momento o estudante que pensa em fazer medicina, ele teria que ter um perfil para escolher medicina, porque hoje em dia, como o senhor disse mesmo, as opções são muitas. Então, se a pessoa tiver condições, ela pode pagar um curso particular, mesmo sem ter perfil. E se o tratamento humanizado, que é o que a gente sempre questiona e anseia, tem um anseio, né, por esse tipo de tratamento, ele é ensinado na faculdade. Se a pessoa precisa ter esse perfil ou se ele pode aprender a ter? Eu acho que, né, pode ser um aprendizado, sim. O Conselho Federal de Medicina fez esse questionamento aos médicos de um modo geral. Teve uma pesquisa, né, estatística que foi lançada ano passado, ontem eu estava revendo, e foi feita essa pergunta: por que você escolheu medicina? Foi feita basicamente por um médico recém-formado. 58%, e você podia responder mais de uma coisa, mas 58% dos médicos responderam porque ele gostaria de ajudar a outra pessoa. Então, essa é uma visão que a gente tem que ter, né? Medicina cada vez mais tem que ser humanizada, né? Hoje, a medicina de 10, 15 anos passado é uma, hoje a medicina é outra, né? São duas coisas que são importantes. A humanização é o carinho, né? Vai muito mais do que falar em carinho, né? É você se colocar na posição do outro quando você está atendendo. Eu sempre coloco isso, né? Eu atendo mulher, sou ginecologista obstetra, trabalho na área de reprodução humana, e quando eu vou propor qualquer tratamento para alguma paciente, eu falo assim: olha, esse é o tratamento que eu proporia para minha mãe, né? E eu acho que tem que ser dessa forma. A gente tem que isso é ensinado, mas isso cada vez mais tem que ser um foco da formação do médico, né? A formação humanitária, a formação espiritual. Não dá para a gente imaginar a medicina sem espiritualidade, sem a gente sentir na pele do outro pelo que ele está passando. Então, isso é uma coisa realmente importante. E a outra coisa é que medicina hoje ela tem várias interfaces com outros profissionais da saúde, e na faculdade nós não fomos treinados para isso. E a gente precisa cada vez mais aprender a trabalhar em equipe. Um médico sozinho, né, igual uma andorinha sozinha não faz verão. Um médico sozinho, ele hoje, né, talvez num tempo passado podia ser diferente, mas hoje não. Hoje a gente precisa de todos os profissionais envolvidos, a enfermeira. E eu vou te falar em profissional, né, a gente começa no balcão de atendimento. A minha atendente, a atendente que está na porta do hospital, ela tem que ter essa visão de que ela está ali não atendendo mais um paciente, mas entrando na cadeia de valor de assistência à saúde daquela. Ela está mudando a saúde daquele paciente naquele momento que ela chega ali no balcão. Até porque a pessoa pode chegar em um momento muito delicado, né? Então, normalmente chega nesse momento fragilizado, né? E ela precisa desse cuidado, desse cuidado, desse apoio, né? O profissional todos os profissionais que envolvem o atendimento, ele tem que sentir que ele é uma parte integrante naquele viés de fragilidade à saúde do paciente naquele momento. Obrigado, doutor. Fico muito feliz em saber que tem o senhor e várias pessoas como o senhor pensando dessa forma. Bom, a gente agora vai para mais um rápido intervalo. Já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora.
Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.